E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma live, obviamente ao vivo, mais uma live, obviamente diária. E aí, beleza? Live número 5 da nossa série sobre criação de movimento. Nossa série do básico ao avançado sobre criação de movimento. Essa é a nossa 5ª live. Na semana passada eu fiz a primeira live sobre discurso, a segunda live sobre como se posicionar como um líder, a terceira live sobre como criar o seu inimigo, a quarta live sobre como criar a sua comunidade. Aí agora, nessas próximas 3 lives, a gente vai falar sobre os 3 princípios base, tá, da criação de uma comunidade engajada: mito, rito e doutrina. Hoje começando falando sobre mito. Mito é narrativa. Se você quer construir uma comunidade engajada, você precisa saber como construir narrativas fortes, contar boas histórias. O mundo inteiro ele foi construído em cima dessa coisa maravilhosa que todo mundo gosta, chamada história. Nada que aconteceu na história da humanidade aconteceu por conta de algo que não fosse a contação de uma história, normalmente transmitida de maneira oral. Eu vou querer um café. Obrigada. Beleza? Tudo foi transmitido. Oi, tô em live. Não, bota café, quero. Aqui, bota nesse aqui. Se liga. Manda disparo lá, pô. Mano, qual o tema? Narrativas. Show, tamo junto. E aí, galera, então vamos lá. Dona, cheguei. Vou te mostrar o que vai acontecer agora. Cheguei. É o que eu pedi pra ela mapear a live. Tá. Show, tamo junto. Tranquilo. Bom, minha gente, se liga. Então o que acontece? Tudo o que aconteceu na história da humanidade aconteceu por conta da contação de uma boa história. E uma tribo nada mais é do que um grupo de pessoas que tem histórias compartilhadas. Se você olhar para toda a construção da humanidade, como é que era transmitido o conhecimento? Antes existia escrita até, através de histórias. Você olha para a Bíblia, ela é toda parabólica, ela é toda construída em cima de histórias. Eu estava lendo esses dias o Tao Te Ching, o Tao Te Ching, que é o livro taoísta principal, o manual de autogoverno taoísta. E se você olhar, ele também é construído em cima de histórias. A narrativa é a forma mais poderosa que existe de enfiar uma ideia na cabeça de alguém. E se você quer construir uma comunidade engajada, você precisa ficar bom em construir uma coisa chamada mitologia da tribo, mitologia da comunidade, ok? Todo grande movimento, toda grande comunidade, ela tem uma mitologia, beleza? Toda grande religião tem uma mitologia. Toda grande campanha política, ela tem uma mitologia da campanha. Por que você usa essa palavra, Davi? Mitologia, e não a palavra narrativa? Para vocês entenderem o princípio das coisas. Eu sou muito apegado aqui a vocês entenderem o princípio das coisas. Se vocês não entendem o princípio das coisas, vocês ficam apegados à técnica. E aí vocês vão ficar escravos de mim pro resto da vida, né? Como a maior parte dos players aqui do digital fazem. E aí vai te entregar 3 ou 4 estruturas de narrativa prontas, não é? E você vai só saber essas estruturas de narrativa prontas. Meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é você entender como é que você vai fazer para construir histórias que realmente engajam, para construir histórias que realmente vendem, histórias que realmente engajam a sua comunidade, criam uma tribo forte, a partir do princípio da coisa, que é mitologia. São 3 princípios, como eu falei na última live, para você manter a sua comunidade engajada: mitologia, ritualística e doutrinação. O primeiro princípio é mito, a mitologia. Quando eu falo sobre mitologia, a gente volta ao latim, mitos logos, ou seja, o discurso histórico. Como é que eu faço para construir uma linha argumentativa que no final das contas me leve a uma crença específica? Porque isso é a mitologia. Toda religião, a base de toda religião é a mitologia. O que é a mitologia? É quando eu tenho uma estrutura de histórias que tangibilizam e enfiam na cabeça das pessoas crenças específicas. Um conjunto específico de crenças. Então, por exemplo, quando eu falo, eu sou canceladíssimo todos os dias, quando eu venho aqui e falo que a Bíblia é uma peça factual e mitológica. As pessoas falam, Bíblia é mitologia, vai tomar no seu cu. Meu irmão, mitologia, conjunto de histórias que fortalece uma crença específica. A Bíblia é assim ou não? A Bíblia Sagrada, ela é ou não um conjunto de histórias que fortalece um credo específico? É um
conjunto de histórias que fortalece um credo específico. Assim como se você for lá e for olhar a origem do mundo, na maior parte das civilizações, você tem a mesma estrutura narrativa. Tem a mesma estrutura narrativa. É absurdo você olhar, né? Eu tenho um livro muito bom sobre isso, sobre mitologia, onde eu li literalmente um capítulo atrás do outro. As histórias do mundo. Né? As histórias do mundo, todas as histórias do mundo, de todas as civilizações, desde assim, os sumérios até os cristãos, até os judeus, que na verdade Gênesis é judaico, né? Acima de tudo, depois que virou cristão. E é igual, é a mesma estrutura narrativa, é o mesmo padrão de contação da história. Existia um nada até que veio um Deus ou um grupo de deuses todos poderosos. Eles criaram as pessoas e os seres humanos e os animais a partir de elementos da natureza, né? E por isso que inclusive nós chamamos seres humanos. Você sabia disso? Sabe por que nós chamamos seres humanos? Alguém sabe? A origem etimológica da palavra humanos? Alguém sabe? A origem etimológica da palavra humanos. Humanos vem de humus, que é solo, porque Adão veio do solo, não é? Simbolicamente falando, Adão foi feito do barro. Se Adão foi feito do barro, ele é o que? Ele é um ser humano. Por quê? Porque ele veio do humus, que é o solo. Pô, o fone tá desconectado. É que tá aberto aqui, dá eco mesmo. Tá? Inclusive eu tô com o ar ligado e a janela aberta, maravilhoso. Deixa assim, é bom que equilibra. Percebe então? O ser humano ele vem de humus. Por que eu estou te falando isso? Porque entender o princípio das palavras, entender o princípio do verbo, é a mesma coisa do que entender o princípio das histórias. Por que eu quis voltar na origem da palavra mitologia? Para você entender qual é a função das narrativas, a função das histórias dentro da construção de uma comunidade. A função é fortalecer crenças específicas. Você não tem que contar nenhuma história que não seja para fortalecer uma crença específica, que não seja para fazer as pessoas acreditarem em algo, beleza? Então essa é a função de uma história. Você como líder de movimento, você como liderança de movimento, precisa entender o seguinte: sua história não importa, até que importe. Já parou para pensar nisso? Sua história não importa até que passe a importar. Porque as pessoas no digital, elas começam e entram aqui querendo contar a própria história. Então o primeiro post do filho da puta é quem sou eu? E o que eu falo quando o sujeito vai lá e tem um post quem sou eu? Eu falo, meu irmão, ninguém liga pra quem é você. O cara quer saber o que ele ganha com isso. Quem é você é uma coisa secundária. Só que importa quem é você, a partir do princípio que a pessoa já entendeu o que ela ganha com isso. É por isso que existe uma lógica nessa história. Existe uma lógica nessa estrutura que é a seguinte. Para você criar uma comunidade forte, você precisa de 3 tipos de história. 3 tipos de história. São as 3 narrativas que criam uma comunidade engajada. E se você olhar a mitologia de qualquer religião da história da humanidade, você vai ver a mesma estrutura narrativa. Então escreve assim, ó, 3 narrativas. Escreve aí, 3 narrativas. Quais são essas 3 narrativas? História de origem, ou história da criação, jornada do líder, beleza? E argumentos da causa, ou narrativas da causa. Toda religião tem essas 3 coisas. Toda religião tem essas 3 coisas. História de criação, jornada do líder, argumentos da causa. É mesmo, Davi? Me prova. Tá bom, vamos lá. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Qual é a primeira coisa que você lê na Bíblia Sagrada? Qual é a primeira coisa? Abriu a Bíblia. Qual é a primeira história? Gênesis. Gênesis. Gênesis é o quê? Gênesis é o quê? É uma história da criação. Não havia nada, até que houve o verbo. Deus falou, faça-se a luz, pegou lá o barro, fez o Adão, pegou uma costela, fez Eva, aí olhou para a cobra, comeu a maçã, foi para a terra,
Aí Caim e Abel, matou Abel, queria ser o preferido de Deus, continuou a humanidade, Sodoma e Gomorra, Arca de Noé, a puta que pariu, chegou no Moisés. Beleza, isso é o quê? Isso é Gênesis e o Antigo Testamento, isso é a história de criação. Ou seja, o que essa história ela faz? Ela está trazendo a procedência dessa crença. A história de criação serve para trazer a procedência do credo da tribo. Vocês estão entendendo ou não? A história de criação ela vai servir para trazer a procedência do credo da tribo. Ou seja, por que nós existimos? O que estamos fazendo aqui? O que devemos fazer de nossa vida? O que é isso que somos, né? Uma comunidade engajada, para ela se formar, ela precisa de um negócio chamado identidade. Só que para haver identidade precisa haver procedência. Eu só sei quem eu sou se eu reconheço a minha história. Eu sei quem é meu pai porque eu sei a história do meu pai. Eu sei quem somos como Brasil, quer dizer, sei mais ou menos, né? Porque os brasileiros menos sabem o que é ser brasileiro, né? Bando de vira-lata, baba-ovo de gringo. Mas no final das contas, beleza, vamos na teoria aqui. Ok, sabendo a história do Brasil, eu sei o que é ser brasileiro, né? Inclusive, sabendo a história do Brasil, você vai saber também que a proclamação da República foi um dos maiores problemas que aconteceu na história da nossa humanidade. Mas tudo bem, vamos lá. Isso não está em discussão agora. Ou seja, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, tá? A história de criação, ela vai servir para trazer a procedência. Como começa essa história? Como começa a nossa vida? Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta que a história de criação ela vai responder. Beleza? Então lembra que eu falei que são 3 narrativas? A primeira é a história de criação. Ela vai servir para quê? Para fortalecer a procedência dessa comunidade. Para dizer, olha, quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Isso é a história de criação. Essa, inclusive, é a estrutura da história de criação, beleza? Essa é a estrutura da história de criação. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Beleza? Toda a história de criação ela precisa responder essas 3 perguntas. Vamos lá. Gênesis da Bíblia responde essas 3 perguntas? Sim ou não? Escreve aí. Gênesis responde essas 3 perguntas? Agora vamos lá. Vamos para a mitologia grega. Havia Cronos, Gaia, né, os titãs. Cronos era um titã que devorava os próprios filhos, até que 3 filhos, Zeus, Poseidon e Hades, se rebelaram contra Cronos, tomaram dele o poder, mataram Cronos, tomaram o poder do Olimpo, né, construíram o Olimpo, deram origem à humanidade a partir de elementos da natureza, tendo um Deus no Olimpo para cada elemento da natureza. Então, Apolo é o Sol, Hermes é Mercúrio, percebe? Ou seja, a gente tem os planetas, a astrologia, tanto que a astrologia ela nasce da mitologia grega, essa coisa de Áries, o caralho, eu sou de Câncer, caralho, nossa, entendi, você é de Peixes, é por isso. Isso nasce da mitologia grega. Isso nasce do povo grego observando a simbólica construída pelas constelações e dando a essa simbólica construída pelas constelações nomes. Ou seja, como eles não tinham como cientificamente mandar uma porra de um drone lá para ver o que está acontecendo no espaço, o cara dizia, cara, hoje o céu, né, as estrelas estão em Capricórnio. Por quê? Porque parece um Capricórnio, né? Essa é a parada. Ou seja, o que isso é? Isso é uma mitologia também. Agora vamos olhar para Japão, Shintoísmo. Você tem lá a mesma estrutura. Você tem lá no Japão shintoísta, existia a Amaterasu e Tsukuyomi, né? Amaterasu é a deusa do sol, Tsukuyomi é o deus da lua. O sol e a lua se unem em um eclipse e formam o raio, que é a tempestade Susanoo.
que é o terceiro deus, filho de Amaterasu e Tsukuyomi, ou seja, o eclipse forma um filho do céu e da lua, que é uma tempestade que bate um raio no chão e forma a humanidade, né? Percebe? Aí olha os persas, olha os gregos, olha os romanos, você vai ver que é a mesma estrutura, cara. A história de criação, o Gênesis da tribo, ele sempre vai responder essas três perguntas, ok? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Davi, mas e o quem eu sou? Não importa? Não importa, não nesse momento. Porque uma tribo, o que ela é? Uma tribo, ela é sobre o nós. Uma comunidade é sobre o nós. E se você quer ser um líder de um movimento, se posicionar como uma liderança de um movimento, toda a sua comunicação, ela galga o ente do nós. Ela está em cima do terceiro ente presente, não do primeiro ou do segundo. O primeiro ente é o eu, o segundo ente é o você. Só que na união do eu e você, mimeticamente falando, forma-se um terceiro ente. Esse terceiro ente é o nós, é o ente coletivo. Então, quando eu falo sobre construção de comunidade, sobre construção de tribo, eu estou sempre falando sobre o ente coletivo. Esse terceiro ente que passa a existir, que é o nós. Beleza? Toda a história de criação, de qualquer que seja a crença, de qualquer que seja a religião, ela sempre vai pautar o nós. De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos juntos. Nós como humanidade, nós como grupo, nós como tribo, nós como religião. Beleza? Isso é a história de criação. Isso é a história de criação. Primeira coisa que tem que estar clara para a tua audiência, sua história de criação. Se a audiência não conhece a história de criação da sua tribo, ou seja, se ela não conhece quem somos, de onde viemos e para onde vamos, ela não consegue te seguir. Ela não consegue te acompanhar. Você consegue perceber? Que vai ser muito difícil a sua audiência engajar com você se ela não tiver na ponta da língua a resposta dessa pergunta. Tá bom, Davi, mas quem somos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o objetivo na nossa existência dentro dessa comunidade? Então isso é a história de criação. A segunda narrativa, para fortalecer uma comunidade engajada, a segunda narrativa é a seguinte, ó. A segunda narrativa é a seguinte, ó. Ele veio do céu e quando ele chegou no mundo, ele teve especialmente muita afinidade com as crianças, por ser um ser puro. Ele passou por aqui, fez alguns milagres ao longo da vida, curou pessoas, consertou coisas, né? Foi perseguido. Por causa dos poderes dele, ele começou a ser perseguido. Foi morto. 3 dias depois, ele ressuscitou, não é? E voltou à sua origem no céu. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Vamos ver se vocês acertam. De quem eu estou falando? Do ET. Sabe? E.T. Phone Home. Ele veio do céu, ficou amigo das crianças, curou uma galera, foi perseguido, foi morto, ressuscitou. Do Super-Homem também, veio do céu, ficou amigo das crianças, fez os milagres. Ó, todo mundo, Jesus também, minha gente. Jesus também. Só que, o que eu quero dizer pra vocês com isso? Que existe também uma estrutura para contar a sua história. A sua história como líder. Porque eu só vou conseguir saber a sua procedência e a procedência da sua autoridade se eu conheço a sua história de transformação. Teve um outro dia que eu conversei com um sujeito que ele falou, ele tinha na bio, que ensinava pessoas a fazerem 6 dígitos por mês sem tráfego pago. Eu falei, nossa, que cara bom, né? Cara bom, 6 dígitos por mês sem tráfego pago, caralho. Aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra ele, falei, ei irmão, como é que você tá, beleza? Como é que tá o faturamento por aí? Aí ele, 20, 30 mil. Aí eu olhei de novo. Aí eu olhei na terceira vez.
falei, peraí, você tá me dizendo assim, você ensina as pessoas a fazerem 100 mil ou mais por mês sem tráfego pago. Correto? Correto. E quanto você está faturando? 20, 30 mil. Repete, peraí. Você ensina as pessoas, de novo, você ensina as pessoas a fazerem 100 mil reais por mês, correto? Sem tráfego pago. E funciona esse negócio? Funciona. Quanto é que você está faturando? 20, 30 mil. Tá bom, beleza. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu, é nóis. Ou seja, esse sujeito ele nunca vai conseguir contar a história de procedência dele. Ele vai contar o quê? Quando eu não atingir o que eu tô te prometendo que você vai atingir, né? É isso que a história que ele vai contar é essa. Galera, então, era uma vez o dia em que eu não consegui fazer o que eu tô prometendo que você vai fazer. E nesse dia, nessa hora que eu falei, ficou 171 pessoas na live. Vocês viram, né? Ou seja, porra, né? Agora, por outro lado, se você é de fato um especialista no que você faz, e aí eu vou falar, a maior parte das pessoas que estão aqui ao vivo, né, são de fato especialistas no que fazem, são de fato muito bons na própria profissão, qual é a coisa que pode provar para as pessoas de maneira mais simples a sua autoridade, a sua jornada do líder, a sua jornada do líder, ou seja, como você fez para se tornar o líder que é. O que você passou na sua vida, aqui o quem sou eu importa. Mas o quem sou eu não é, quem sou eu? É como a minha história pode servir de prova de que eu posso te ajudar. Entenderam a diferença ou não? Não é sobre quem sou eu, é como a minha história, ela pode servir de prova do que eu estou dizendo, de prova de que eu posso te ajudar. Davi, você tem lá um vídeo falando que você vai ensinar os pilares do marketing político para o marketing digital. Me prova isso, beleza? Tem vídeo meu lá na política, é público, tá na internet. Durante 4 anos estive nos bastidores da política. Davi, me mostra que você é um cara realmente bom para me ensinar a comunicação, que você é um cara realmente bom para me ensinar a construção de roteiros, de narrativas, de histórias que emocionam e engajam. Claro, te provo. Toma aí meus 12 anos de teatro. Toma aí experiência no cinema. Toma aí experiência na política. Toma aí, ó, todos os livros que eu li sobre religião. Beleza? Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Pô, Davi, me dá uma prova que isso funciona. Toma aí os 65 milhões de reais que essa porra gerou no mercado. Isso é o quê? Isso é uma história do líder, cara. É uma jornada do líder. Eu só provo o seguinte, bicho. Esses elementos da minha história provam a minha autoridade. Davi, mas eu não tenho essa autoridade que você tem. Você não tem que ter a autoridade que eu tenho. Você tem que ter a autoridade que você tem. O que eu te pergunto é, você tem coisas na sua história que provam a sua capacidade de ajudar quem você ajuda? Não tem a ver com o resultado financeiro, não tem a ver com nada disso. Tá? Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com uma única coisa. Tem a ver com uma única coisa. Tem a ver com você, de fato, ter feito a caralha da porra que você está dizendo que vai ensinar o filho da puta do outro lado a fazer. Percebe que não tem mistério nenhum. Um troço muito simples. Como contar a minha história. De onde eu vim, pelo que eu passei, como eu descobri esse negócio e como você pode ser ajudado por isso. Pronto. Aí sim, isso é uma estrutura certa de quem sou eu. Origem, desafios, resultados, missão atual. Origem, desafios, resultados, missão atual. Essa é a estrutura correta para você contar a tua história. De onde eu vim, como eu comecei, né? Por que coisas eu passei que comprovam que eu tive uma solução? Quais foram os resultados que eu consegui depois que eu arrumei essa solução? E qual a minha missão atual? Te ajudar a conseguir também. Aí você não é o herói da história. Por isso que não é a jornada do herói, é a jornada do líder. Porque o líder, ele é um guia. Liderança é literalmente o ato de você guiar e desenvolver outra pessoa. Liderança é isso, acima de tudo, é guiar e desenvolver outra pessoa.
Então você não é o herói da história, você não é o protagonista da história. O protagonista é a tribo. O protagonista da história toda é a tribo. Você é o guia desta tribo. Você é o líder desta tribo. Entendeu? Faz sentido ou não? Então essa é a segunda narrativa. Essa é a segunda narrativa, que é a jornada do líder. Que também precisa estar clara para a sua audiência, porque se a sua audiência não conhece a sua história, ela dificilmente vai conseguir concretizar a sua procedência. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Isso é o Novo Testamento, né? Então, por exemplo, tem lá, Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Não é? Na mitologia grega tem a história de Hércules, a história de Perseu, e de alguns outros grandes líderes. Ou seja, isso é a jornada do líder. Beleza? Davi, e a terceira narrativa? A terceira narrativa, ela ramifica. Atenção, a terceira narrativa ramifica. A terceira narrativa ramifica. São os argumentos ou narrativas da causa. O que são narrativas da causa? Na Bíblia são as parábolas, os provérbios, as outras histórias que vão servir para reforçar crenças. Tá ok? Eles têm 3 tipos: as premissas, as indignações e os sonhos compartilhados. Se você olhar na Bíblia, tem essas 3 coisas: premissas, indignações e sonhos compartilhados. Então, ou são premissas, ou seja, fatos básicos que você tem que entender. Uma premissa bíblica. Quem buscar o reino dos céus vai para o céu. Quem não pecar, quem seguir os mandamentos vai para o céu. Isso é o quê? Isso é uma premissa. Isso é uma premissa. Percebe? Olha, estou fazendo tudo errado, ninguém sabe que eu já fui gorda. Olha, provavelmente você vende emagrecimento. Aí se a tua audiência não sabe que você já foi gorda, como é que uma mulher que tá de barriguinha, que bota o biquíni e fala: caralho, eu tô uma lata da escola, vai olhar pra você e vai falar: porra, essa mulher pode me ajudar? Não vai. Não vai. Talvez ainda fale assim, ó: pra você é fácil, que é magra. Quero ver pra mim que tô gorda, quero ver pra mim que não consigo me controlar. Aí quando você vai lá e fala: olha só, cara, há 3 anos atrás eu era uma bola igual você, agora eu tô gostosona. Arrasta pra cima, porra, eu sei o que eu tô falando, se eu conseguir, né? Percebe? Senão a audiência vira: pra você é fácil. É igual o cara que ensina a ganhar dinheiro e a audiência vira pro cara e fala: pra você é fácil, que é rico. Porra, meu irmão, não nasci assim. Não é? Não nasci assim. Não nasci assim. Inclusive, uma das coisas que mais me fez vender no ano passado foi ter postado aquele vídeo de como eu comecei no digital lá em 2020. Mesmo eu não vendendo para completos iniciantes, a galera falava: não, Davi, mas pra você é fácil criar movimento, porque você é um baita de um comunicador. Aí você vê minha comunicação 3 anos atrás, você fala: tá, entendi que existe técnica nesta porra, né? Existe treino nesta porra, existe trabalho nesta porra. Existe cafeína nesta porra, não é? Ou seja, isso só faz o quê? Comprova a autoridade. Mas falando agora lá dos 3 argumentos, você tem premissas, que são fatos que fortalecem crenças. Você tem indignações, que são coisas que a sua audiência sente raiva. E você tem o quê? Você tem os sonhos compartilhados. Os sonhos compartilhados da comunidade. Qual é o ideal? Você criar um banco. Tenha um banco com várias premissas que fortalecem o seu discurso, com várias indignações da tribo que você pode citar, narrativas de indignação que fortalecem o teu discurso, e várias narrativas de sonho compartilhado que fortalecem o seu discurso. Então é um banco que você cria com sonhos da tribo, indignações da tribo e premissas. Ambos vão servir para quê? Para fortalecer e factualizar o seu discurso. Eles vão servir como haste. Para quê? Para fortalecer as suas crenças. Porque você, como líder de tribo, você como líder de comunidade, como liderança de movimento, nessa figura de líder de movimento, o que você está fazendo é transmitir para essas pessoas um credo específico.
uma maneira específica de enxergar e viver a vida. Só que eu preciso de histórias que sejam capazes de reforçar essa estrutura. Eu preciso de histórias que sejam capazes de tangibilizar esse credo. Porque aí essas pessoas elas começam a ouvir essas histórias. E a partir da audição e da repetição dessas narrativas, elas tendem então a reforçar e calcificar esse credo na cabeça delas. Então eu começo a tomar o primeiro espaço, que é o mental. Quem lembra da live de sexta-feira? Que eu falei quais eram os 3 territórios que eu tinha que tomar para criar uma comunidade engajada. Hoje nós estamos falando sobre o primeiro. Amanhã, terça-feira, nós vamos falar sobre o segundo. Qual é que é o primeiro território? Qual é que é o primeiro território? Qual é que é o segundo e qual é que é o terceiro? Escreve aí. Escreve aí. Primeiro território, mental. Segundo território, comportamental. Terceiro território, moral. Mito, a mitologia da comunidade, que é o que eu estou ensinando para vocês hoje, as 3 narrativas, vão servir para tomar o espaço mental das pessoas. Em outras palavras, o imaginário. Essas histórias elas vão ter a capacidade de fortalecer nas pessoas as ideias que você quer colocar na mente da sua audiência. E essas ideias sendo colocadas da forma certa, você vai vender com uma facilidade muito maior. Amanhã nós vamos falar sobre o comportamental. Como é que você faz para se tornar um hábito diário na mente da sua audiência. E tomar também o território do comportamento. Beleza? Isso na live de amanhã. Ó, 2 coisas. Primeira coisa, tá? Para você que está aqui ao vivo, se você quiser receber uma área de membros 100% gratuita com o meu arquivo secreto, ou seja, com um monte de aulas introdutórias, um monte de cursos introdutórios sobre tudo isso, detalhamentos maiores. Claro que aqui na live não dá para eu dar aulas detalhadas para vocês, mas eu tenho um arquivo secreto 100% gratuito, onde eu entrego um monte de conteúdo bala foda sobre isso. O que você vai fazer? Vai digitar arquivo aqui embaixo. Digita arquivo aqui embaixo. Você vai receber no teu direct o acesso ao meu arquivo secreto, que é uma área de membros, como se fosse de um treinamento, só que 100% gratuito, para elevar o nível de consciência de vocês e vocês terem acesso a muito conteúdo de valor sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Aprofundamentos mesmo, detalhamentos maiores de todo esse conteúdo que nós estamos falando aqui. Você vai escrever arquivo aqui embaixo para acessar. Beleza? Segunda coisa. Lembram um combinado? Entreguei o conteúdo, agora é hora de vocês pagarem. Como é que vocês pagam? Muito simples. Se vocês quiserem que eu deixe a live salva, tem um pagamento para isso acontecer. Uma reciprocidade que a gente cria entre eu e vocês. Eu faço a live todo dia gratuitamente e vocês dão um pagamento sobre isso. Qual é o pagamento que vocês têm pela live que eu estou fazendo? Se vocês quiserem que eu deixe a live salva, tem 142 pessoas ao vivo. Você vai lá na minha última postagem agora e vai escrever a palavra idealista. Vai lá e escreve a palavra idealista na minha última postagem do Instagram. Se bater 50 comentários lá, eu vou deixar essa live salva no feed. Beleza? Então vai lá agora, sai da live, vai lá na minha última postagem do Instagram e comenta idealista. Beleza? Se bater 50 comentários, eu deixo a live salva. Beijo pra vocês, tamo junto, conta comigo, vai lá, eu vou deixar essa live salva, tem muito ouro, só que você precisa ir lá e comentar. Se bater a meta, eu deixo salva. Fechado? Beijo pra vocês, até amanhã. Amanhã eu vou falar sobre rito, tá? Contem comigo, tamo junto. Beijo pra vocês, tchau, tchau.